Antes de mais nada, a minha gratidão de poder fazer parte desse congresso sobre ansiedade. E eu, como uma pessoa luso-brasileira, tenho sempre uma grata satisfação de poder falar para os profissionais, principalmente do Brasil. Como vocês, muitos já sabem da minha história, eu me formei pela UFMG e há 30 anos eu trabalho aqui em Portugal, juntamente com o professor Mário Simões e também com alguns outros psiquiatras de Portugal. E dentro desse processo, há 20 anos que eu e o professor Mário estamos juntos, dentro da psiquiatria, ele e eu a psicologia, e nós criamos um modelo que chama-se Trajetória de Vida Positiva. E esse modelo, ele é pioneiro, porque nós associamos os protocolos da psicologia positiva com os estados da expansão da consciência, que é a hipnose, a meditação, o relaxamento. E hoje, este produto, este modelo, durante 10 anos, nós passamos a divulgá-lo. Por várias vezes no Brasil, fizemos a divulgação exatamente em congressos internacionais e fazemos parte também, a convite do professor Osmar Colás, com módulo nosso na pós-graduação de hipnose clínica, como também fizemos parte da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, também com módulo dessa técnica, desse modelo, e temos também, na Fernando Pessoa, um módulo na pós-graduação sobre a trajetória de vida positiva. E no Executive Master da Positive Psychologist, da Universidade de Lisboa, existe o módulo Resiliência, onde eu e o professor Mário Simões aplicamos esta prática aos pós-graduando desta psicologia positiva no Executive Master Positive Psychologist, a convite da professora Helena Marujo. Bem, falar de ansiedade. Eu vou, dentro da minha apresentação, eu quero apresentar 2 momentos. Um momento como profissional da área de saúde e a minha experiência clínica há mais de 30 anos. E nessa experiência clínica, hoje já me permite dar supervisão, principalmente para psicólogos e médicos que estão na área da saúde mental. E essa técnica, ela foi aplicada aqui em Portugal, em 2 centros de saúde, ou seja, ela já é cientificamente comprovada. Apresentamos esse trabalho no 4º Congresso Mundial da Psicologia Positiva, e temos essa nossa primeira amostra com um grupo de médicos, enfermeiros, psicólogos e administrativos. E dentro da minha própria prática clínica, além também de vários workshops e formação que nós damos, nós podemos, então, ir catalogando. Como que este projeto, como que essa metodologia, ela pode auxiliar, no caso, também da ansiedade? Eu não vou ficar definindo muito os termos técnicos aqui de ansiedade, porque eu já pude observar que tem vários palestrantes, tanto da área da medicina, como da psicologia e até da enfermagem, que provavelmente já vão situar, ou já situaram, toda a questão da própria forma acadêmica, do conceito da ansiedade, da diferenciação da ansiedade para a depressão e por aí vai. Eu gostaria de citar alguns exemplos clínicos para os profissionais da área de saúde, poder ter isso em consideração, e para o leigo, que às vezes ele está nos assistindo, e como é que ele pode colocar isso na prática clínica dele? Bom, quando se fala de ansiedade,
só fazendo um step, né, da situação, nós temos que levar em consideração que o termo ansiedade, ele está muito relacionado ao futuro. E isso me causa uma ameaça. Essa ameaça, ela tem por base uma certa insegurança, que pode estar filtrado, pode ter uma origem exatamente no passado. Então, nós podemos ter ali, geralmente na minha prática clínica, e eu vou falar um pouquinho disso quando eu chegar no reciclar o passado, ela pode estar ali uma vivência de bullying, ou uma estrutura familiar, ou uma situação muito de abandono, né, uma sensação de desproteção. Ora, o primeiro momento para que possamos trabalhar a ansiedade é exatamente o diagnóstico. Como eu recebo muitos pacientes que são indicados por psiquiatras, a anamnese ela é fundamental, porque a partir dali é que eu vou ver qual que é o meu guião. Né? Porque quando eu estabeleço um contrato, uma parceria com o meu paciente, com o meu cliente, nós estamos fazendo uma sociedade, onde ele vai expor toda a questão emocional dele, até o lado mais íntimo dele, que talvez seja até o acesso à essência dele, à alma, para um terapeuta. Então, é muito importante nessa anamnese a gente começar a construir um laço, uma troca de confiança. E isso vai ser fundamental no processo da ansiedade. Porque a ansiedade, ela tem muito a ver com a sensação, às vezes, de desproteção. Eu estou sozinho, e agora? O que eu faço? E nós, terapeutas, por vezes, nós vamos ser este elo, né? Essa metáfora, essa ponte. E, por muitas vezes, nós vamos entrar nesse inconsciente dessa pessoa. Mas, para já, eu gostaria, então, que começássemos essa conversa falando, então, exatamente dessa expansão da consciência. Uma coisa é eu conversar com vocês no blá, 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 a verborreia. Ela auxilia, porque quando a gente fala, as coisas ficam claras. Então, essa é uma metáfora que a gente pode utilizar. Eu gosto muito de contar historinhas. E para já, então, vamos fazer um pequeno exercício. E é dentro desse exercício que eu desejo que vocês participem dessa conversa nossa aqui. Eu vou convidá-lo a fechar os olhos. E vou convidá-lo a descruzar as pernas e a inspirar profundamente. Retenha o ar e solte. Devagarinho, de mansinho, e relaxe. E mais uma vez, inspire, retenha o ar e solte. Devagarinho, de mansinho, apenas tentando entender a minha intenção aqui agora, como terapeuta, de chegar até você, acessando talvez não tanto a voz do intelecto, mas também a voz do seu coração. Como se a minha voz fosse um sussurro, uma brisa suave, me tocando, me dando uma password para chegar à sua paz, à sua serenidade, à sua delicadeza. E quero lhe convidar também para você ouvir as minhas palavras como se fosse uma criança. Uma criança, neste momento, curiosa.
com um olhar de encantamento, sem muito julgamento. A criança, quando olha um objeto pela primeira vez, ela simplesmente deixa-se encantar-se. Como dizia Cristo, vinde a mim as criancinhas, pois delas pertence o reino dos céus. É uma maestria, quando estamos ansiosos, conseguirmos nos desapegar daquilo que tanto nos corrói e fazer uma parceria com outro personagem, que é a nossa criança espontânea. Ela nos cura. Então, dentro desse processo, eu vou falar rapidamente, né, dos 8 encontros que podemos trabalhar a ansiedade dentro desse modelo, trajetória de vida positiva, que hoje nós somos um grupo de investigadores, médicos, psicólogos, neurocientistas, que estamos realmente debruçados neste estudo da expansão da consciência. E que eu falo de estados elevados da consciência. E com esta pandemia, ficou muito difícil, porque nós estamos num processo que ficamos presos dentro da casa. E muitas pessoas que já não estavam lá muito bem, este momento foi um momento suficiente para despoletar aqueles nossos demônios. E às vezes está sendo difícil lidar com isso, nos sentindo tão presos. Então a pandemia, ela veio, de uma certa forma, ela cortou, né, com o nosso lado que poderia estar saudável. A primeira coisa, a não mobilidade. Nós temos aqui, dentro de uma casa, algumas pessoas dentro de um apartamento, e isso está nos impedindo de fazer caminhadas, de ir para um jardim, de ir para um parque. Depois, a própria questão da atividade física, que ela é tão importante para nos ajudar a sair da depressão e da ansiedade. Então, nós estamos um pouco tolhidos nisso. Depois, nós temos outros processos, como, por exemplo, estar confinados, às vezes, numa família que já tem ali uma predisposição a conflito. Então, como é que eu vou gerenciar? Mal estou dando conta de fazer o gerenciamento das minhas emoções e estou ali muito pertinho, muito juntinho, né, com o outro, que às vezes é meio porco-espinho. E, além do que, nós temos uma mídia que está nos devorando, está nos sugando quase 24 horas por dia, com mensagens de um vírus que coloca em risco a nossa vida e a vida daqueles que nos amamos. Ora, outras pessoas em outras épocas também passaram por pandemia. E o que consegue diferenciar o joio do trigo? É a sabedoria. É exatamente de termos a noção, a consciência, que estamos passando por um momento crítico, sim. Mas nós também não podemos piorar mais a situação do que temos aí. Então é importante encontrarmos recursos. Os recursos, eles são libertadores. Eles nos ajudam realmente a acessar o nosso lado mais saudável. E ele é fundamental agora para esse momento que estamos vivendo. Não há alternativa. Porque se você não buscar essa alternativa do seu lado mais saudável, você pode entrar no lado patológico, sim. Então,
Eu vou falar dos passos que nós utilizamos e vou dar alguns exemplos de como é que nós podemos utilizar isso no nosso dia a dia. A nossa primeira consulta, ela chama-se Via Jubilosa. Ela já é realmente um recurso de um doutorando, um médico ligado a neurociências, que pegou só essa primeira consulta, né, e viu o seguinte: o que nós fazemos? Quando nós fazemos a nossa trajetória de vida positiva, de lembranças positivas desde a nossa infância até o momento que você está aqui vivenciando, ouvindo as minhas palavras, eu estou acionando certas memórias que, de uma certa forma, eu vou mudar aquele hábito de ó céus, ó vida, ó azar, e estou criando uma base, um recurso, um instrumento, para que a minha parte pré-frontal possa fazer novas trocas, novas formas de estar na vida. E como é que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Se eu sinto ansiedade, eu tenho, de um modo geral, uma tendência a ficar ruminando só situações negativas, traumáticas, que ainda estão para acontecer. Mas eu vou criando um filme bárbaro. Então, como é que eu posso tentar observar isso? A primeira coisa é perceber onde é que eu estou. E descobrir que eu tenho uma sabedoria interior que pode me auxiliar. Então, eu tenho que, de vez em quando, fazer um exercício, porque eu tenho que praticar. Se eu quero ter músculos, eu tenho que fazer uma prática de caminhar ou de ir para o ginásio. Não há fórmula, né, milagrosa que pensei e aconteceu. Não, eu tenho que ter um recurso. E dentro desse recurso, o que eu posso fazer? Eu posso focar em uma lembrança muito boa que me vem da minha vida. Eu posso focar, por exemplo, num instante, mesmo que eu tenha tido uma infância traumática, há um momento da minha infância que foi muito boa. Então, feche os olhos. Feche os olhos, inspire profundamente, retenha o ar, solte devagarinho, de mansinho. E procure agora vivenciar uma lembrança alegre de uma época da sua vida, mas que pensar naquilo lhe dá um bem-estar. Pode ser uma lembrança da sua infância, quem sabe sentir o gosto de uma comidinha muito gostosa que a mamãe lhe fez. Ou pode ser, talvez, uma lembrança da sua adolescência, talvez uma roupa que você gostava, ou o primeiro beijo, ou a conquista de algo que você queria muito, um curso, um emprego. E vivencie essa cena agora. Você está lá. Você sente essa cena com cores, com sons, no seu corpo. Você está mesmo neste local. É a sua via de júbilo. É a sua via de alegria. E isto é um primeiro passo do otimismo aprendido. A sua via jubilosa, sua via de júbilo, de alegria. E aí o ansioso pode me dizer assim, como alguns pacientes, né, que eu trabalho, e eles falam assim: mas como é que eu vou fazer isso se eu fico o tempo todo, né? Eu tive uma cientista até que eu estava acompanhando, e ela falava: mas eu fico o tempo todo pensando aquela coisa, né? Fico ruminando aquele pensamento, né? E eu gosto muito de coisificar as nossas emoções. Eu acho fundamental isso, porque à medida que, enquanto eu fico colocando as minhas emoções como algo muito abstrato,
fica difícil, às vezes, eu trabalhar, pegar a minha emoção. Então, eu tenho uma técnica que eu comecei a fazer exatamente com os arquitetos, os engenheiros, que tinham dificuldade do abstrato. Então, eu sempre procuro coisificar aquela emoção. E então ela dizia muito desses pensamentos ruminantes, né? E que a deixava sem energia, e ela não conseguia nenhuma criatividade, porque o pensamento ruminante ele nos sequestra. E aí eu disse, ruminante, quem é que rumina? O que é que rumina? Ela disse, uma vaca. Eu disse, ótimo. Então, imagine, né? A imaginação, que eu possa entrar no estado alterado de consciência, ela é o nosso maior recurso. Então, eu dizia, então imagine agora que você é uma vaca. Né? E que esse pensamento, que ela dizia estar na sua cabeça, passou a ser o seu matinho, que a vaca está comendo. E a vaca fica ali. E ela transformou aquele pensamento que a paralisava numa comida. E que a vaca ficava ali. E eu disse, tá ruminando, não tá? Ela disse, tô. Pois é, mas ela não engole, porque tá só ruminando. E aí eu peguei a lixeira, o consultório, e disse, ok, então agora você vai, o que você quer fazer de tanto ruminar isso? Ela disse, eu quero cuspir, eu quero jogar fora. E aí eu pedi que ela abrisse os olhos, e ela cuspiu. Ela se sentiu aliviada. Ela já estava no processo de relaxamento. E a partir daí eu começo a colocar, a introduzir, né, como se fosse um chip, né, a injetar as memórias positivas da própria vida da pessoa. Porque nós partimos do pressuposto que a sua história de vida tem todos os ingredientes para você adoecer ou para você se curar. E através da via jubilosa é o primeiro passo, porque o otimismo é um construto mental. Depois, nós passamos, então, para a esperança. A esperança, ela é diferente do otimismo, porque ela já passa como se eu estivesse numa posição a dar o primeiro passo. E ela está muito ligada à ansiedade. Por quê? Porque a esperança é algo ainda que não foi concretizado. Então, isso pode criar ansiedade. E dentro desse processo, é muito importante eu criar o futuro e agora. Ou seja, aquilo que eu temo, eu tenho que começar a criar histórias, visões, imagens de algo que deu certo. Então, aquilo que realmente que eu penso ao contrário, eu tenho que pensar no sentido positivo. Por exemplo, por vezes eu atendo atrizes e atores. E na pré-estreia é sempre algo que desafia. E alguns ficam extremamente ansiosos. E quando começam a fazer esse trabalho, que estão ali diante de um público, estão todos olhando, apesar dele ser ator ou uma atriz, às vezes esse momento há uma certa inquietude. Mas à medida que ele já visualiza as pessoas o aplaudindo, sendo um sucesso, e ele se sentindo bem, tranquilo, como se estivesse no palco da casa, e que as pessoas que estão assistindo são pessoas acolhedoras, amigas, gentis, ele vai buscando atingir esse objetivo. Também trabalho com muitas pessoas com ansiedade frente a um teste. Médicos que vão fazer a prova da especialização, tirar uma carta de condução, ser aprovado ou não para entrar na universidade. E tudo isso
faz com que a pessoa fique muito ansiosa. Mas nesse momento é preciso trabalhar, primeiro limpar o passado, que é numa outra consulta a seguir, né? Que vamos reciclar este passado. Mas é fundamental trabalhando essas imagens e transformar essas imagens coisificadas no meu corpo, nos meus músculos, nos meus ossos, nos meus órgãos internos, nas minhas células, no meu DNA. Esse empoderamento do meu futuro. E é muito importante também trabalhar a questão do outro, porque eu tenho que estar centrado no meu myself, na minha autoridade, na minha autonomia, porque se eu fico o tempo todo à margem do outro, do que o outro vai pensar, da nota que eu vou tirar em relação ao outro, isso me causa ansiedade. Então, quanto menos eu utilizar a palavra ansiedade, os meus pensamentos, nas minhas emoções, nas minhas atitudes, ela vai caindo em desuso. A palavra tem poder. E aí nós vamos chegar no terceiro momento, que é reciclar o passado. A ansiedade por uma situação futura, ela pode ter uma expressão negativa, porque eu tenho uma vivência negativa no passado. Então, é muito importante eu limpar isso. E, para isso, nós utilizamos técnicas específicas para reciclar esse passado. Pode ser o MDR, mas antes eu tenho que fazer um acerto de contas com o meu passado. Porque aquilo, às vezes, não está me deixando do presente caminhar para o futuro, porque eu tenho muito medo. E esse medo está me causando ansiedade, com todos os sintomas de um ansioso, né? Começam realmente a questão da sudorese, taquicardíaco, dificuldade de respiração, a dificuldade de atenção e concentração. Por quê? Porque não é que eu estou indo para um futuro sereno, mas é porque o meu passado está pesadito. Como o professor Mário Simões adora essa palavra, está pesadito. Então, se eu utilizar recursos com uma certa flexibilidade, com uma certa brincadeira, porque se o passado já foi tão difícil, eu não tenho que, ao limpá-lo, fazê-lo de uma forma traumática também. Eu posso utilizar recursos de crenças e transformar isso em algo mais levezinho. Porque a ansiedade, ela tem muito a ver com a desproteção. E, às vezes, a desproteção que veio da minha infância ou da adolescência. Então, eu posso usar as minhas crenças. Eu posso usar a fada mágica, a varinha mágica, né? Que com os recursos que eu tenho hoje, com a terapia, ou os recursos do meu myself, eu posso ir lá no meu passado, né? E fazer pirim-plim-plim. Dar um outro significado aqui. Eu posso usar determinadas crenças, que é através da luz, né? Da cromoterapia, através dos meus arquétipos mesmo, e ir naquele passado e dar um novo final, uma nova história. Por exemplo, no próprio caso do bullying, eu posso criar uma nova alternativa onde o riso apareça. Deixar que aquilo não se torne tão pesado. Pesadito. E aí entra uma questão muito importante, que é a questão nossa do próprio ego. Porque muitas das vezes nós sofremos imensamente por uma questão egóica. Achamos que somos o centro do universo. Eu, às vezes, costumo brincar com algumas atrizes que ficam tão preocupadas que vão sair na revista Caras, né? E eu brinco assim, um trocadilho.
Preocupa não. Semana que vem é outra cara. Ou seja, uma expressão que o brasileiro usa, né, que eu estou aqui muitos anos em Portugal, a fila anda, né? Existe um movimento para as coisas, né? Nada é tão fixo. E os budistas falam muito bem isso, né? Que é exatamente a questão do desapego. E quando eu estive com Mathieu Ricard, né, que foi uma honra, né, a pessoa mais feliz do mundo, né, o discípulo, ele passava muito isso, aquela simplicidade, aquele riso espontâneo, praticamente infantil, né? E a delicadeza, o olhar, o semblante, de olhar para você com aquele olhar de encantamento da primeira vez. Então, nós precisamos também deixar de ser o centro das atenções. Eu acompanhei um advogado uma vez, extremamente ansioso, quando ele ia lidar exatamente com ter que expor uma situação, ou lidar com os clientes dele, porque ele se fazia o centro das atenções. E aí nós fomos ver de onde surgiu isso. Surgiu com o pai, que exigia muito uma atitude dele, muito autoritária, e depois o próprio bullying na escola, e que todas as vezes que ele tinha que pensar que aquela semana ele tinha uma audiência pública, ele entrava em pânico. E isso foi trabalhado a tal ponto que um dia ele diz assim, olha, sabe, eu já cheguei lá, eu sei o seguinte, eu vou fazer o meu melhor, mas eu não tenho a intenção de que isso entre para a história. E quando ele começou a falar aquilo, foi interessante. Ele começou a sorrir mais. E depois ele fez uma trajetória de mudança mesmo de vida. E já não era incômodo mais ir para as festas, estar com pessoas que ele não conhecia, ou mesmo pessoas que faziam parte da história. Então, nós temos também que descentralizar, achando que o que nós temos para oferecer, né, tem que ser perfeito. Olha, eu faço o que é possível. Se eu relativizar do que é possível, eu já tenho aí uma sabedoria. Então, é importante eu reciclar o meu passado para que eu possa avançar no futuro, onde está ali a grande ferramenta para a ansiedade. Depois, o nosso outro passo é exatamente o corpo fala. Como é que nós podemos utilizar o corpo fala na ansiedade? O corpo fala, ele é realmente um diferencial, porque nós, da área da saúde mental, né, nós esquecemos, por vezes, que nós temos um corpo e que nós temos que prestar atenção nesse corpo para a área positiva também. Porque na negativa, a ansiedade apita o tempo todo. Né? Ai, eu estou começando, meu coração está acelerando. Eu estou com dificuldade de respirar. Ai, o que vem agora? Será que eu sei? Será que eu não sei? Ora, então aqui vai uma outra questão prática. Para onde eu estou pensando, é para lá que eu vou. E à medida que os meus pacientes começam a perceber isso, é uma prevenção para que eles não entrem num estado de ansiedade tal que percam o controle. Como é que é isso? Ora, a pessoa ansiosa, ela já consegue decodificar os sinais. O que leva ela a entrar num quadro de ansiedade? Então, vamos imaginar um tempo. É um dia bonito de sol. E hoje, em Lisboa, está um dia maravilhoso. Dia de praia. Muito bem. Então, eu vou à praia. Mas, à medida que eu estou chegando, eu começo a ver que as nuvens
estão aparecendo de uma forma carregada. E o Sol começa a desaparecer. Isso são indícios que eu tenho que tomar uma certa cautela. Ora, se eu estou vendo que o tempo está mesmo mudando, por que eu vou ficar ali na praia até arriscando a pegar mesmo uma tempestade? Nos primeiros sinais, eu já posso ter uma cautela e talvez mudar de rota, talvez voltar e ficar em casa de uma forma aconchegante. Isso é um recurso maravilhoso. Então, quando você sentir que os seus pensamentos estão te levando para um dia muito cinzento, que pode dar tempestade, não deixe a tempestade chegar, não. Mude a sua rota. E isso é muito interessante, me faz lembrar uma paciente que ela conseguia perceber, aqui em Portugal a gente diz assim, estou com nervoso miudinho. É aquela ansiedadezinha que está ali incomodando, aquela dorzinha chata, né? Então a gente fala nervoso miudinho. À medida que ela começou a perceber que ela tinha controle ali naquele pensamento, né? Que ela não precisava ficar ruminando, ela podia cuspir e alterar toda a questão psicobiológica dela, ela começou a perceber exatamente isso. Ela dizia o seguinte, aquele nervoso miudinho está começando. E eu dizia, o que vai acontecer se você continuar no nervoso miudinho? Aí ela dizia, bom, ele não vai ficar, ele vai aumentar. E depois ele vai virar um nervoso muito grande. E aí? Aí eu não tenho controle sobre ele. Então, o que você deve fazer? Quando eu começar a perceber alguns indícios daquele nervoso miudinho, né, uma sensação incômoda, uma sensação de não estou muito bem, ela então mudava de rota. É aquilo que eu dizia. Imagine você num carro. Você quer ir para o porto. Quanto mais você distanciar dessa rota, se você ir em direção a Cascais, quer dizer que você não vai chegar lá, mas você está distanciando do seu foco. Então, não chegue a Cascais para você perceber que você está distante da sua rota, que é outro caminho. À medida que você começar a perceber que a sua paisagem em direção ao porto, né, que as cidades que você tem que passar, né, você tem que passar lá para o Alverca, você tem que passar por Coimbra, você tem que passar em Aveiro, até chegar ao porto. À medida que você está vendo que você está indo, né, pela A5, que está indo, não vê mais placa nenhuma do porto, está dizendo outras rotas, né, como Sintra, como outras praias, aquilo ali, ei, acorda. Né? Por que você tem que chegar num ponto que não lhe pertence? Este não é o seu foco. Então, quando começamos a nos gerenciar, a entrar em contato com as nossas emoções e coisificá-las, nós temos que ter atitudes. Então, eu vou buscar a minha imagem mental, da minha via jubilosa, do otimismo, eu vou focar numa situação minha que deu certo e que eu quero imaginar isso no futuro. Eu sinto que aquela criança lá do passado, que não tinha poder para limpar o passado, com a idade que eu tenho hoje, com os recursos, com as ferramentas que eu tenho, terapêuticas, eu posso ser uma pessoa eficaz, e perceber a minha coisificação das emoções. Ou seja, que parte do meu corpo está ansioso e que parte do meu corpo está quieto, está tranquilo, está saudável. É essa parceria que eu tenho que fazer. E aí, uma das pacientes, quando ela sentia aquele nervoso miudinho, ela dizia, está na hora de ir fazer empadinho.
e ela ia fazer empadas, né? E ela começou a fazer isso na pandemia. E depois que ela fazia as empadas, ou seja, ela mudava o foco dela, né? De uma certa forma, enquanto ela estava ali com atenção e concentração em fazer empadinha, fazer receita, olhar os ingredientes, né? Ela se distraía. E depois ela começou a fazer uma coisa muito interessante, que é a socialização, que é tão importante nesse momento da pandemia. Então, se Maomé não vai até a montanha vai ao Maomé. É a criatividade, que quando estamos ansiosos, nós perdemos a criatividade. A criatividade ela é fundamental, ela é curativa nesse momento da pandemia. Então, o que ela fazia? Ela fazia as empadinhas, ela gostava de um suco também que ela procurava fazer, e aí ela ligava para as amigas, né, e teve um grupo, e aí elas começavam a conversar ali, ela comendo, né, fazendo lanchinho virtual, onde ela combinava com as amigas, tal hora nós vamos fazer o lanchinho virtual, né, o chá da cinza. E aquilo faz com que ela consiga realmente sair daquele foco do nervoso miudinho. Ela aprendeu, né? Começou nervoso miudinho, ela já tem os recursos, né? E quanto mais ela faz esse lanche virtual, mais âncora ela está criando, né? Bom, depois do corpo fala, nós temos uma outra vivência, que é exatamente a resiliência, que é o carro-chefe do nosso projeto. O que vem ser a resiliência? A resiliência é esse momento que estamos vivendo da própria pandemia, diante de um desafio, como é que eu vou encontrar as minhas forças? Eu posso criar aí a metáfora e a brincadeira de ser um personagem que dá conta de lidar com essa situação. Isso é um recurso muito bom, porque como eu fico muito egóico, muito centrado nas minhas emoções, eu estou sentindo isso agora, eu estou sentindo isso aqui, se eu descentralizar um pouco, e se eu tentar ser aquela pessoa que eu sei que vai lidar com aquilo muito bem, é incrível, né? Aí é o próprio psicodrama, e que os artistas fazem isso muito bem. A minha capacidade de representar e me colocar no lugar do outro. Ora, se eu me colocar no lugar daquele que está ansioso, que está perdido, que está desnorteado, a tendência é que eu também vou sentir uma emoção muito similar. Mas, se eu me colocar no lugar daquele que tem uma certa firmeza, que tem um objetivo, que tem serenidade, que nos passa calma, e se eu imaginar que naquele momento eu sou aquela pessoa, e como que esta pessoa agiria diante de uma situação que, de modo geral, me deixa ansiosa, eu vou criando recursos de proteção. E aí, dentro desse módulo da resiliência, eu posso, então, criar forças. Vamos fazer um pequeno exercício, né? Então, feche os olhos e inspire profundamente. Retenha o ar e solte devagarinho, de mansinho, e relaxe. E mais uma vez, inspire profundamente. Retenha o ar e solte. Devagarinho, de mansinho. É bom. E acompanhe a minha voz. E neste momento, você vai imaginar. Imagine. Imagine que você é uma pessoa que você tem o conceito que essa pessoa é uma pessoa que exala paz. E você
é essa pessoa. Você também imagina que você é um elemento da natureza. Um elemento da natureza que passa fluidez. Talvez um elemento ligado à água. Quem sabe você é uma fonte cristalina. Talvez você é um riacho, um ribeiro, um rio em movimento, que deságua no oceano, com uma sensação de profunda paz. Talvez você seja um mineral, talvez você possui o cristalino, o cristal, a transparência, deixando a luz penetrar em si e irradiar luz transparente, leveza. Talvez você agora é uma flor, talvez uma rosa, sentindo as suas pétalas, sentindo o aveludado. E talvez você é uma outra flor que você se identifica e sinta agora o silêncio e ao mesmo tempo a beleza, o encantamento de ser uma flor. Talvez agora você seja o seu super-herói, a sua banda desenhada. Talvez aquele professor que você sempre admirou, aquela tia sábia, a sabedoria de um ente familiar. Talvez até a destreza e a maestria do seu terapeuta. Experimente. E sinta a força desses personagens dentro de si. E assim, de mãos dadas, com todo esse grupo, você se sente protegido. Você não está só. E isso faz com que você ganhe confiança no seu presente, devagarinho, de mansinho, aceitando o futuro, tranquilamente e mansamente. É tão bom. Inspire mais uma vez, profundamente. Solte o ar devagarinho. E a seguir, nós vamos para o perdão e para a gratidão. Às vezes, as pessoas ansiosas, elas se culpam muito. Elas têm uma exigência muito acima daquilo que é pedido. Aquela sensação do perfeccionismo. Eu não posso errar. Então, permita-se fazer as pazes com aquilo também que não deu certo. Você tem a intenção que deu certo, mas às vezes, olha, a gente falha. E permita-se aceitar, fazer o que tem que ser feito, mas também aceitar com dignidade, com sabedoria, o resultado. E perdoe-se pelas suas falhas.
E a seguir, inspire profundamente. Solte o ar devagarinho, de mansinho. E agora seja grato. Grato pela vida. Você está vivo. Você está vivo. E viver é um aprendizado constante. Podemos mirar no exemplo do outro, mas o nosso caminho é nosso. Aceitando as nossas vitórias e as nossas derrotas. Seja grato. Seja grato, porque você tem onde dormir. Quantas pessoas que não sabem o que é uma cama? Seja grato, porque você tem água encanada na sua casa. E nesse momento, quantas pessoas não sabem sequer o que é isso? Você tem alimento. Seja grato. Seja grato por aquilo de bom, bonito e belo que você tem. Não pense naquilo que lhe falta. Sinta aquilo que você tem. Gratidão. E agora, inspire mais uma vez, profundamente. Solte o ar devagarinho. E assim, nós vamos para um outro momento que chamamos de metamorfose. A nossa polaridade. E neste momento, é o momento que eu redescubro o meu real potencial. Aquilo que realmente eu sou. Desde aquilo que é divino até aquilo que é profano. Aquilo que é leve, daquilo que é pesado. Do meu lado saudável, do meu lado não saudável. É a minha ressonância magnética ser 1 milímetro ou mais do meu físico, do meu emocional, do meu espiritual. É muito importante, no processo de ansiedade, eu tomar conhecimento do meu potencial. E quando eu tomo conhecimento também daquilo que me falta, é bom também eu saber quem eu sou. E é fundamental eu desenvolver as minhas forças e virtudes de caráter. Isso me fortalece. A minha grandeza de si. Mas eu não tenho que ser tudo. Tem uma pessoa que fala em público lindamente. Talvez eu não fale lindamente, eu só falo. Mas em compensação eu consigo ouvir lindamente. E eu me auto-respeito. Sabendo onde é que está o meu infinito e meu finito. E quando eu passo por esse processo da trajetória de vida positiva, onde a minha própria história tem todos os ingredientes para que eu possa lidar com a minha ansiedade, que é quando eu vou praticando o meu otimismo pautado na minha via jubilosa, onde eu faço um futuro positivo, agradável, eu visualizo, eu sinto, onde eu vou reciclar o meu passado, coisificar as emoções no meu corpo, acionar os arquétipos da resiliência, perdão, gratidão, saber do meu potencial e das minhas limitações. Então, agora sim, eu vou ressignificar a minha vida. E quando eu vou ressignificar a minha vida, eu vou procurar uma direção. Ninguém vai procurar uma direção não saudável. E quando eu uso o arquétipo do tarô, sabiam que na carta do tarô
o arquétipo do louco, que anda com aquela mochilinha lá, desvairado, sem saber para onde vai, e é assim que o ansioso sente, quando começa o nervoso miudinho, e ele não tem controle daquilo, e vai deixando que as emoções tomem conta dele, e ele sai desvairado. Não. Você fez uma trajetória de vida. Você tem recursos. E o sábio, ele usa os mesmos objetos que estavam na trouxinha do louco, porém, ele usa de uma forma estruturada, fazendo a alquimia. Você pode. Você pode pegar aquilo que lhe deixa tão descentrado, como o louco do arquétipo, e usar esse mesmo recurso com uma maestria, como alquimia, usando desde o otimismo, da sua esperança, da resiliência, do reciclar o passado, do corpo fala, da sua metamorfose, transformar isto na sua poção mágica, da alquimia, transformar aquele estágio de mosca que vê fel e podridão em tudo, em ressignificar uma abelha que consegue tirar néctar, mel, por onde passa. É difícil? É difícil, mas não é impossível. E nesta pandemia, o convite que é feito é exatamente este. De com todas as dificuldades, você transformar isso numa maestria, numa sabedoria, em fazer as suas opções conscientes. Não ficar assistindo o dia inteiro os noticiários negativos, selecionar vídeos que você deve seguir, ver historinhas, resgatar a sua criança feliz. E se ela não foi feliz, crie agora. O momento é de criatividade e de aceitação. Mudar aquilo que podemos mudar. E perceber que algumas situações nós não podemos mudar. E aceitar. Aceitar. Isto é sabedoria. Então, eu os convido realmente, mais uma vez, a fechar os olhos, a inspirar profundamente e ir no momento de serenidade. Sinta-se sereno. E nesta serenidade, sinta que todas as pessoas que estão neste congresso estão também soltando bolinhas de serenidade. E estamos tendo um planeta de serenidade. E fique com essa imagem. O planeta sereno e você está aqui, comungando, em comunhão com a serenidade. Como Cristo dizia, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E que essa sensação de paz possa então te acolher agora. Sinta que você está no colo da paz, sendo embalada por ela, como um anjo da guarda, como uma fada, como sagrado, como divino.
como uma brisa suave, soprando o seu corpo. E depositando tudo de bom, bonito e belo que o universo tem para lhe oferecer. Gratidão. Um beijo. Marbrisa Oliveira. Plim! Tchau!